Olá, está no ar o Transição, Trabalho e Tecnologia. No programa de hoje, uma conversa sobre a realidade da indústria brasileira. Vamos saber em que patamar de tecnologia a indústria no Brasil está. Será que ela já é 4.0? Vamos falar também sobre o que de fato o setor no Brasil precisa e como tudo isso impacta nos empregos. Participe do nosso programa pelas nossas redes, @RedeTVT. Conta pra gente a sua experiência, a sua transição. Hoje a nossa conversa é com Rafael Marques, presidente do TID Brasil, Instituto Trabalho, Indústria e Desenvolvimento, e Mário Sérgio Salerno, professor e coordenador geral do Laboratório de Gestão da Inovação da Escola Politécnica da USP. Sejam bem-vindos. Antes de a gente entrar na nossa conversa, a gente precisa mostrar alguns dados. De acordo com um relatório da Global Industry Analysis, o mercado global da indústria 4.0, que movimentou 90,6 bilhões de dólares, ou 475 bilhões de reais, em 2020, deve atingir o total de 219,8 bilhões de dólares, ou 1,15 trilhão de reais, até 2026. Vai crescer quase 2,5 vezes. Mas a evolução da indústria 4.0 tem diferenças. Acontece mais rápido ou mais devagar, dependendo do país. E, infelizmente, o Brasil está numa situação não favorável. Há tempos que o país vive o que se chama de desindustrialização. Falta incentivo, falta investimento, falta incremento no setor para que a indústria brasileira volte a ter a importância que deve ter para a economia brasileira. Nos últimos anos, milhares, aliás, de fábricas fecharam as portas e isso continua acontecendo. Para piorar, quando a gente fala em tecnologia, indústria 4.0, a gente está muito defasado em relação aos países desenvolvidos. Vamos ver alguns dados de uma pesquisa sobre a relação que as empresas brasileiras têm com a tecnologia. Vamos ver. O perfil de amostra consultou 632 empresas com mais de 250 empregados, classificadas como de grande porte de setores da indústria de transformação e extrativa. Do total das empresas, 73% já utilizavam ao menos uma das tecnologias digitais listadas. Quando o assunto é investimento na indústria 4.0, 48% pretendiam investir em tecnologias digitais. 32% disseram que não pretendiam e 20% não sabiam ou não responderam. Das 13 tecnologias digitais listadas na pesquisa, 2 tiveram destaque como as mais utilizadas: automação digital com sensores para controle de processo e sistemas integrados de engenharia para desenvolvimento e manufatura de produtos. De lá para cá houve avanços, mas o país continua bem distante de países desenvolvidos em relação à implantação da indústria 4.0. Um estudo realizado recentemente pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, mostrou que o país quase não tem relevância em nenhuma das áreas-chave da quarta revolução industrial, como Big Data, Internet das Coisas e inteligência artificial. A pesquisa revelou também que apenas 5% das empresas brasileiras se consideram muito preparadas para lidar com os desafios da indústria 4.0 no Brasil. A gente já tinha esse cenário crítico para a indústria, inclusive com reflexos no mercado de trabalho já antes da pandemia, né? Mas nesse cenário de pandemia, nos últimos anos, eu pergunto para vocês, isso piorou? Quais são os reais motivos para a indústria atrasada no Brasil? Professor? Boa pergunta. Olha, acho que o Brasil tem um problema estrutural com a indústria, né? Que independente de 4.0 ou não, nossa indústria sempre foi um pouco atrasada, né? E eu acho que a 4.0, manufatura avançada, chama como quiser, ela acirra esse atraso, né? Assim, falando muito genericamente, o Brasil, a indústria brasileira é especializada em produtos padronizados. É isso que quase sempre fez. E uma outra coisa é que as cadeias produtivas no Brasil, elas são controladas por empresas multinacionais, que em princípio não teria nenhum problema se essas empresas tivessem centros de pesquisa e desenvolvimento
de produto no Brasil. Mas quando tem, com todas as honrosas exceções que existem, que justificam a regra, quando elas têm é para alguma adaptação, para adaptação de produto na margem, assim, para melhoria de processo, mas não para conceber e desenvolver plataformas de produto. Inovação, na verdade. Então, né? a sede do produto não está aqui. Tá? Para as empresas brasileiras que têm a sede de produto aqui, WEG, Embraer, Petrobras, coisas assim, tá? Elas enfrentam os problemas estruturais do Brasil, que é a educação, altíssima tributação comparativa da indústria e assim vai. Né? Então, acho que nós temos um problema estrutural e isso, com 4.0, é acirrado. Isso se reflete no mercado de trabalho, não é, Rafael? Reflete e afeta muito. Mas também tem uma questão que a gente tem que colocar aqui. Os empresários industriais brasileiros abdicaram da indústria nos últimos anos. Você citou a desindustrialização. Isso é um fenômeno que mundial, mas que no Brasil tem uma velocidade e uma anomalia, comparando com os outros países, que é inexplicável do ponto de vista da curva do que é a industrialização e depois essa mudança dos fatores, né? Porque você desindustrializa quando você chega a uma alta renda e o mercado consumidor começa a querer consumir outros bens, outros produtos, viajar e por aí vai. Mas o Brasil está longe disso. Você está dizendo que faltou investimento, com o lucro que os empresários tiveram com as indústrias, faltou o reinvestimento, digamos, da indústria, é isso, né? O Luiz Eulário Bueno Vidigal foi presidente da Fiesp por um longo tempo, nos anos 70. Ele tinha uma grande empresa, 40 anos. Cobrasma, depois, né? Coferraz, né? Cobrasma. Cobrasma. Ele, nesse período todo, essa empresa já fechou. Ele não investiu num centro tecnológico na empresa dele, que melhorasse seus produtos, que melhorasse a inserção da empresa dele no mercado global, na competição. Então passou um monte de tempo com o mercado fechado e com incentivo, para depois fechar a fábrica por falta de competência. Então, os empresários do Brasil compraram muito, com o dinheiro da indústria, bens materiais, viraram rentistas, compraram gado, cavalo, bens no Brasil e no exterior, e deixaram de desenvolver e inovar a sua fábrica. Então, nós ainda temos um parque industrial grande no Brasil, comparado com o mundo. Devemos ser hoje o 11º parque industrial do mundo. Éramos o nono em 2019. Nós ainda estamos no jogo. Então é possível pegar essa nova possibilidade, que é esse novo avanço tecnológico, e fazer e disseminar no Brasil. Nós temos indústria para isso, o Brasil tem mercado interno para isso, tem riqueza suficiente para isso, tem que ter um projeto de nação que garanta que essa modernização aconteça de maneira consistente, mas não só na indústria, é na sociedade. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Você fala que o parque industrial ele estava em 9º lugar em 2019, caiu para 10º agora. 11º. Para 11º. Enfim, a gente sabe que o Brasil está em crise também já faz um certo tempo. E eu ia te perguntar justamente isso, para recuperar o fôlego, existe alguma possibilidade? E você cita política governamental, é isso que falta? Uma política governamental, o Estado poderia impulsionar, de fato, a indústria para que ela, com a Revolução 4.0, tivesse um avanço, tivesse um boom? Tem que ter coragem, né? Porque no governo FHC não teve coragem de enfrentar a dinâmica econômica e no governo dele a desindustrialização aumentou muito. No governo Lula houve uma retomada da indústria. A indústria voltou a ser algo em torno de 15% do PIB, hoje é 11%. Então, no governo Lula chegou a 15% do PIB, porque com o crescimento da economia, o mercado interno se aqueceu, as indústrias reativaram, perderam sua ociosidade, acionaram o terceiro turno, faltou as indústrias pegar o crescimento daquele período e ter modernizado as fábricas, né? De ter aberto novos negócios. Então, eu lembro que teve empresa no ABC que criou o quarto turno. Era tão grande a demanda que o quarto turno era um pessoal que entrava sexta-noite, sábado e domingo. Ao invés de investir em máquina, para quebrar os gargalos produtivos
criou um quarto turno, foi bom para emprego. Mas isso não melhora o fator de produtividade de uma empresa, que é modernizar seu parque industrial. E é o que teve programas do governo Lula, como o Modern Frota, Modern Mac, que foi importante, e que programas que se perderam, infelizmente, de lá para cá. O BNDES teve um papel importante nesse período também, de dar musculatura a um setor da indústria brasileira, mas sempre pensando na grande. Eu acho que, né, nós estamos numa fase de olhar a grande, não pode perder de vista, uma VEG é uma empresa muito importante para a indústria brasileira, mas temos que olhar pequena e média também. Rafael, ainda nesse assunto, quando você fala sobre as empresas, a gente tem alguns dados que eu gostaria de dar aqui agora. A CNI, por exemplo, ela diz que o Brasil tem 700 mil indústrias, mas só 1,6%, ou seja, pouco mais de 1.000 indústrias, estão na 4.0. Vai de encontro ao que você está falando de não modernização, de não haver a modernização, né? A maioria das indústrias, diz a CNI, não chegou nem na revolução 3.0, ou seja, utilizam pouca automação, são pouco informatizadas. E aí, nesse cenário, a gente teve essa situação atípica nos últimos anos, que é a pandemia. Isso atrasou mais ainda o avanço tecnológico ou já era assim uma coisa de se esperar que a indústria brasileira não chegasse tão rápido à Revolução 4.0, professor? Olha, acho que não era de se esperar, mas acho que também atrasou. Por quê? O investimento em novos meios de produção, etc., ele precisa de uma conta a longo prazo do ponto de vista da indústria, da empresa individual. Tá? Então, quando você tem uma pandemia, você tem duas posturas empresariais. Uma segura tudo para ver como é que fica, e outros que apostam. Vamos investir agora para a gente sair melhor na retomada. Normalmente, quem faz essa aposta ganha. Tá? Porque aí aumenta o diferencial para o resto. Tá? Normalmente ganha. São pouquíssimos que fazem isso, mas eu não acho que tenha tido alguma mudança muito estrutural do ponto de vista interno da empresa, da eficiência, produtividade dela por conta da pandemia. Tá? Se teve alguma coisa, foi para pior. Uhum. Rafael, quer comentar também? E a pandemia mostrou o estado da arte no Brasil, né? Porque aí a gente pensa, bom, o Brasil não produz determinado item porque ele é de alta tecnologia, portanto, né, a gente ainda não chegou lá, mas a pandemia mostrou que o Brasil não tinha, era máscara de material básico, de algodão. Equipamento de proteção individual, que era mais básico. Os EPIs, né? Que não estavam sendo feitos aqui, itens hospitalares básicos. Nós começamos a fazer no laboratório lá da Poli, aqueles face shields, são aquelas máscaras. As máscaras que... Tá? Que tem alguns usos aí e tal. Não tem matéria-prima, porque era importado. Pois é. Parou. Então, isso mostra que, nesses anos, o Brasil foi, na verdade, perdendo densidade, escala, importância em quase tudo. Claro que a globalização, que levou muita coisa em direção à Ásia, e à China e seus vizinhos, e o industrial brasileiro, quantos não montaram uma unidade produtiva lá? Vários preferiram ou montar a unidade num primeiro momento, e outros que falaram, não, eu vou virar importador mesmo, vou abandonar. Então são coisas que a gente, lá no sindicato, discutia com o empresariado, com os seus representantes nas entidades empresariais. Mas olha, salvo algumas exceções, das entidades que representam os empresários, a maioria tá bem com o Estado, das coisas como estão. Conveniente, né? É conveniente ganhar dinheiro no mercado financeiro, é conveniente migrar para outros ganhos que não a indústria. Agora, a indústria tem uma capacidade de gerar rentabilidade e tem que corrigir algumas distorções, como o Mário falou. A carga tributária no Brasil sobre a indústria, ela é muito elevada comparado com o banco, com o setor de serviços, com comércio. Ela é uma distorção que tem que ser corrigida, né? Claro.
A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Essa questão da tributação é muito interessante. A gente precisa fazer um rápido intervalo. Enquanto isso, você vai até as nossas redes sociais, @RedeTVT, e deixa sua curtida, deixa seu comentário. Daqui a pouquinho a gente volta falando exatamente sobre isso, sobre o que precisa em termos de investimento, enfim, para a indústria 4.0 alavancar no Brasil. A gente volta já. Estamos de volta. Os gargalos e ações para que o Brasil seja competitivo com a indústria 4.0. Essa é a conversa de hoje no Transição, Trabalho e Tecnologia. Estão aqui com a gente o presidente do TID Brasil, Rafael Marques, e o professor Mário Sérgio Salerno, da Escola Politécnica da USP. A gente já sabe que é difícil encontrar no Brasil uma indústria de alta tecnologia, mas o Transição visitou uma indústria em Diadema, no ABC Paulista, e foi uma surpresa. A gente viu que tem muito espaço no mercado de trabalho para quem investe no aprendizado de tecnologia de ponta. Essa empresa que a gente está falando, a matriz é japonesa, mas ela desenvolve tecnologia por aqui, no Brasil. Vamos ver que tecnologia é essa. É tecnologia de ponta desenvolvida no Brasil e no Japão. A Yaskawa Motomen é uma das filiais da Yaskawa, uma das maiores fábricas de robôs do planeta. Nosso foco, nosso mercado é o automotivo, né? Nós temos já uma penetração boa em mercados de bens de consumo, fim de linha, então para robôs de paletização. Todo esse projeto dessa célula é idealizada, projetada pelo nosso time genuinamente brasileiro. Então, do Japão nós importamos o posicionador e os robôs, mas todo o restante é desenvolvido pelo nosso time daqui da Motomen. Depois de aprovado o projeto e antes de montar os robôs na linha de produção de uma empresa, a equipe checa o funcionamento de todo o sistema numa simulação virtual em 3 dimensões. Se deu alguma interferência no projeto do dispositivo. Então aí a gente verifica, passa para o dispositivo e eles alteram para que o robô passe sem interferências. Então a gente tem que ver se o robô vai alcançar, se ele vai chegar em todos os pontos que a gente quer. Esse robô vai fazer o quê? Ele vai soldar 2 peças. Aí a gente também vê se os robôs conseguem trabalhar em conjunto, né? Então é uma análise completa. Depois de aprovado no teste virtual, o sistema de operação robotizado é montado. O que a Jéssica estava mostrando foi uma célula similar a essa, porque o robô ele precisa ir sempre na mesma posição porque ele não tem câmera, né? Ele tem respeito a uma programação. Então, esses dispositivos deveriam estar instalados lá. A gente instala ela nessas flanges daqui até ali. Aqui tem aproximadamente 4 metros. Então, o operador ele trabalha nessa zona segura com essa cortina de luz em L, né? E aí, para ele operar, é como se fosse assim, ele abastecesse as traves que a gente mostrou ali atrás, ele sai da zona segura, né? Aí ele vem para cá, ele reseta a célula, informando que ele saiu da zona segura e aperta o botão de início e o posicionador gira, levando as peças para o lado de dentro, para os robôs atacarem e soldarem a peça. A automação industrial, naturalmente, substitui trabalho humano. Muitas vezes, ela elimina postos de trabalho de alto risco, como no caso dos soldadores, substituídos por esses robôs. Ao mesmo tempo que substitui trabalhadores, a automação gera novos empregos, que exigem alta qualificação profissional. Eu sou formada em tecnólogo de mecatrônica. Aqui no ABC é bem comum, né? Indústria, Senai, então quando eu estava no ensino médio eu já fiz uma prova para estudar no Senai, né? Para fazer mecânica, na verdade. Da área, né, como programadores de CLP ou robotistas, é um mercado bem pequeno de se encontrar profissional com muita especialização, como a gente conversou com a Jéssica da área de simulação, não é um profissional tão comum de se encontrar no mercado. A tecnologia 4.0 evolui numa velocidade assustadora. Profissões e funções exercidas por pessoas rapidamente vão sendo substituídas por máquinas, algoritmos e inteligência artificial. Você tem medo de que um dia a sua função seja desnecessária?
Eu acho que não, porque, como você disse antes, a gente sempre se reinventa, né? Vai da pessoa mesmo, porque antes não tinha quem programasse os robôs, né? Hoje o robô tira o lugar de um operador, mas ele coloca uma pessoa para programar o robô, né? Quem tem que ir lá e mandar o robô fazer as coisas. E isso sempre vai existir. Por isso, a atualização dos trabalhadores e das trabalhadoras precisa ser constante. Nosso software, ele é nosso mesmo, da Motomen, da Yaskawa. Então, a cada ano ele já tem uma versão com algumas integrações diferentes, porque o robô também muda. Então, o nosso próprio software, mesmo ele, né, quando eu comecei a trabalhar com ele lá em 2015, já era um software totalmente diferente hoje, não dá nem para comparar. A Fábrica 4.0 produz robôs e serviços para empresas que também utilizam tecnologia 4.0. Mas no Brasil, essa realidade ainda é muito restrita. Em 2020, o Brasil comprou aproximadamente 1.600 robôs. Todos os fabricantes de robôs juntos somaram 1.600 unidades de robôs. Visto que nos Estados Unidos foram 30 mil robôs, na China 160 mil robôs. Esperamos que talvez o governo tenha mais incentivos aí fiscais para pequenas empresas começarem a investir também em tecnologia, em automação, mas a gente entende que tem um mercado bem grande pela frente. Mesmo com o mercado de robôs ainda pequeno, o número de profissionais especializados no Brasil é menor ainda. Mesmo assim, há uma real demanda para trabalhadores focados na indústria 4.0. A mão de obra para programar esse tipo de equipamento é bem escassa hoje. Então, talvez o jovem investir nesse tipo de preparo é bem interessante. E você encontra esses cursos em Senai facilmente, né? O curso de engenharia mecatrônica também tem esse foco em CLPs, o próprio IHM, que é a interface homem-máquina. Mas nem sempre os interessados em adquirir conhecimentos têm facilidade de acesso a bons cursos. O Brasil acho que precisa investir mais em cursos técnicos, Senais, institutos federais, capacitação dos professores desses cursos, né? O Senai tinha um curso de tecnologia, indústria 4.0, né, e voltado para robótica, mas quando eu fui fazer, não tinha gente suficiente para fazer o curso ainda, então eu estou esperando. Olha só, antes de a gente voltar naquele assunto para falar sobre o Brasil ser um atrativo ou ter atrativos para investimento e talvez a questão da tributação chama atenção o que a moça disse, que não há interesse de pessoas em fazer esses cursos. Professor, por que isso acontece? Dá para a gente identificar o motivo? É difícil dizer, mas acho que tem algumas coisas aí que eu poderia arriscar para a gente começar a conversar. Primeiro, acho que a indústria enquanto indústria, assim, fábrica, saiu do mapa mental de novas gerações, né? Acho eu. Você pergunta para qualquer jovem, eu dou aula na USP desde 1983, e assim, o imaginário daquela meninada não é trabalhar em indústria. Eu acho que isso se volta também, é a mesma coisa, assim dizendo, para profissões que não são engenheiros, para profissões técnicas. Acho que isso é uma coisa. A outra coisa, no caso específico, é saber por que não teve o curso. Porque tem alguns cursos desses que são pagos, tem alguns cursos desses que são para empresas. Então, numa dessas não teve turma porque não tinha gente disposta a pagar, ou, pior ainda, não houve empresa que é interessada em fazer um curso daqueles para os seus funcionários, que é o pior dos mundos. Certo? Então, precisa entender um pouco melhor isso. Agora, falta gente? Falta. Tá? Falta. Agora, professor, voltando na reportagem, o que diz a reportagem do Bruno Mascarenhas, a empresa que a gente mostrou é uma empresa japonesa, né, de matriz japonesa, mas que produz aqui no Brasil, desenvolve tecnologia no Brasil. E aí na questão tributária que a gente estava conversando no primeiro bloco, o Brasil é um atrativo, tem atrativos para investimentos estrangeiros, a tributação acaba atrapalhando? Qual é a relação que tem uma coisa com a outra? Então, a tributação, acho que ela atrapalha no investimento interno, tá? Mas como o Brasil tem um parque grande e assim por diante, o robô não vai só para a indústria. Né? Você pode ter robô em comércio, em almoxarifado, uma série
em logística, em transportes, tem várias aplicações, e o robô é um dos elementos isolados de uma 4.0, né? Se a gente for falar em internet das coisas, esse negócio explode. Se a gente for falar em ciência de dados aplicadas, isso explode. Tem um uso muito maior do que robôs, né? Mas o robô um pouco personifica, né? Parece com a gente. Então, quando a gente fala em indústria em Revolução 4.0, a primeira coisa, no mapa mental que a gente tem, vem o robozinho fazendo algo. Né? Mas isso que a gente viu no filme, acho que esse tipo de investimento sempre vai ter espaço, que é uma engenharia de aplicação. Ou seja, eu tenho um cliente aqui, tá? Então eu preciso ter uma engenharia que vá lá, analise o cliente e propõe uma solução para ele. Mas isso não necessariamente quer dizer que a tecnologia básica foi desenvolvida aqui, que o controle do robô tenha sido desenvolvido aqui, Sim. que a integração do robô com outros equipamentos tenha sido feita aqui. Né? Isso é que a gente está falando de transferência de tecnologia, inclusive, né? Que é uma tecnologia que vem do Japão. Rafael, você que tem também uma grande experiência na indústria brasileira, a transferência de tecnologia pode ajudar, como a gente viu no caso dessa indústria em particular, pode ajudar o conjunto das indústrias brasileiras a avançar na 4.0? Não, a história da industrialização brasileira, ela foi baseada na transferência de tecnologia. Pena que, quando começou a nossa industrialização, a tecnologia transferida já estava madura e partindo para outra, mundo afora. Então, as fábricas foram montadas aqui, os sistemas, uma concepção madura e já envelhecendo, mas foi feito com transferência. A Embraer, grandes empresas tecnológicas do passado, a Embraer do presente, né? Teve muita transferência de tecnologia. Isso tem que ser sempre uma estratégia brasileira em qualquer área que o Brasil escolhe como importante. O Brasil é um grande comprador de insumos no mundo e tem que exigir, nas compras que realiza, a transferência. Isso em fármacos, isso no setor químico. Vendo a reportagem, eu gostaria que a Enel, gigante, ela tivesse a dinâmica que essa empresa, que aqui no Brasil é uma filial de uma japonesa, que aplicasse esses conceitos de modernização do seu trabalho, da sua prestação de serviço com a população. Porque eu acho que a indústria 4.0... Para quem não conhece, é a distribuidora, uma distribuidora de energia elétrica aqui em São Paulo. O trabalho deles é uma vergonha. É grave isso. E a indústria 4.0 é algo que não me interessa só uma fábrica ser automatizada, modernizada. É bom gerar um emprego melhor, de qualidade. Mas a população do Grajaú, aqui em São Paulo, a população lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, da Vila São Pedro, em São Bernardo, de Guaianazes, da Zona Leste de São Paulo, ela tem que sentir o benefício de ter esse conceito 4.0. E não por marketing, de verdade. Então, se a Enel for uma empresa 4.0 e vai melhorar o serviço, e a pessoa não precisa passar horas numa fila para pegar um serviço básico de mudança de titularidade de uma conta e começar a fazer isso de casa, sem problema de sistema. É isso que o Brasil... o 4.0 para mim é a sociedade 4.0. É governo 4.0, é cidade 4.0, é comércio, é serviços, é alimentação. É um mundo 4.0. É um mundo, né? entendeu? Não é só uma fábrica, não é só uma... Porque se for só uma fábrica, a gente vai perder emprego, porque vai automatizar, vai ter menos renda e mais pobreza. Não, tem que ser uma coisa dinâmica. Vai levar muito tempo para a gente chegar num patamar. Eu não sei qual patamar que a gente tem que escolher. Se é o que é Portugal hoje, se é o que é a Malásia, a Coreia, mas nós temos que pensar, o Brasil não pode ficar nesse patamar. A população brasileira merece coisa melhor. Nós precisamos saber lidar aqui. Nós vamos seguramente voltar a crescer. Só que o crescimento não basta, tem que ter crescimento e desenvolvimento. Que aí a gente está falando sobre transferência de tecnologia e a gente volta um pouco na conversa. Acho que foi no primeiro bloco que a gente falou sobre o Brasil investir, inclusive, em ciência e tecnologia, não só depender da transferência, mas também criar, fazer inovações, como a gente estava falando, não é, professor? Por exemplo, tem coisas que não são transferíveis. Por quê? Porque o dono da tecnologia não quer. Né? Um exemplo que acho que está se resolvendo,
Mas, por exemplo, os aviões, eles tendem a ser mais leves para ter menos consumo de combustível e fazer menos ruído, tá certo? Ok, beleza. Como é que faz isso? Mudando o material do avião. É uma das formas. Ao invés de você usar um tipo específico de alumínio com titânio, que são os materiais básicos da estrutura de aviões comerciais, né? Se usa uma fibra de carbono em cima do material que é muito mais leve. Tá? Qual o problema? Um avião voa durante décadas. Tá? Então, para fazer isso, você precisa ter o controle do material, saber como ele vai se comportar nos próximos 20, 30 anos. Quem sabe fazer isso? Boeing e Airbus. Por quê? Porque tem experiência. Então, eles vão vender para a Embraer? Não. É simples assim. Ou a Embraer faz, ou ela não vai ter avião de compósito. Agora, eu pergunto, qual é o papel das universidades, o papel da educação, da formação nesse ponto, nesse aspecto, professor? Eu acho que é importante. Acho que o principal papel da universidade é formação. Tá? Então, a Poli precisa formar bons engenheiros. A escola de advocacia, bons advogados. Tá? Tem outros papéis que ajudar o desenvolvimento tecnológico e tal. Isso algumas universidades fazem. Tá? Por exemplo, a Poli tem um centro importante com a FAPESP. FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo para desenvolvimento de inteligência artificial. É o maior centro do Hemisfério Sul. Tá? Mas ele é mínimo perto do que tem fora. Então, essas coisas existem. Agora, para isso ser incorporado especificamente na indústria, precisa ter demanda da indústria. A Petrobras chegou a ter mais de 4.000 contratos com universidades no Brasil. Por quê? Porque a Petrobras precisava tirar petróleo lá do fim da água, certo? Uhum. Tá? Tem um poço agora de 7.100 metros. Né? Ou seja, entra lá, vai, depois não sei quantos quilômetros dentro da rocha, ou ela desenvolve tecnologia para isso, tá? Ou ninguém tira. E aí hoje? Eu fui numa fábrica em Diadema, Parker, ela nacional, hoje é do grupo americano. Essa empresa desenvolveu as conexões de plástico para as árvores da Petrobras. Árvore de Natal, e elas dobraram as especificações que a Petrobras exigia de resistência e durabilidade. E essa empresa perdeu o fornecimento seguinte porque a política de conteúdo se desfez e esses conectores que ela desenvolveu em Diadema parou de ser fornecido. Então, assim, e tem essas coisas também da loucura, que é você desenvolver um fornecedor, ter uma política clara para desenvolver o setor de óleo e gás. Foi um grande demandante de conteúdo local e conteúdo local de qualidade. Essa empresa é um exemplo de alguém que desenvolveu, inovou, fez melhor do que a Petrobras queria e depois perde o contrato de fornecimento na mudança de governo, na mudança de diretriz da petroleira. Muito bem, a gente precisa fazer mais um rápido intervalo e você já sabe, quer deixar uma mensagem para a gente? Vai até as nossas redes sociais, deixa o seu comentário. Se perdeu algum trecho do programa, quer assistir? Vai lá no nosso canal do YouTube, @RedeTVT. Aliás, no YouTube é RedeTVT. E aí você acessa todos os nossos conteúdos. O Transição, Trabalho e Tecnologia volta já. Fica aí. Estamos de volta com o Transição. Como investir na Revolução 4.0 no Brasil para que o país seja competitivo no mercado global e, ao mesmo tempo, seja capaz de promover trabalho digno para um maior número de brasileiros e brasileiras. O Rafael Marques, do TID Brasil, e o professor Mário Sérgio Salerno continuam aqui com a gente. A transição para a tecnologia 4.0 é uma questão vital, principalmente com a competição cada vez mais acirrada. O concorrente pode estar em qualquer lugar do planeta. Quer ver só? Tem uma fábrica de peças para a indústria automobilística que sentiu um baque quando perdeu um contrato, porque estava concorrendo com uma empresa italiana, mais avançada tecnologicamente. Isso é prejuízo para o Brasil, afeta o emprego, inclusive. Mas essa empresa brasileira hoje está implantando a tecnologia 4.0 e com um detalhe importante. Em vez de demitir, vai preparar seus funcionários para um novo desafio. O Bruno Mascarenhas vai contar essa história para a gente. Vamos ver.
Olhando esse monte de peças, a gente não faz ideia para o que elas servem. Mas se você anda de carro, saiba que elas fazem parte da sua vida. Quando você abre o porta-malas, bate a porta, puxa o freio de mão, pisa no freio, enfim. Quando usamos automóveis, estamos sempre cercados de peças metálicas produzidas a partir de corte fino, de precisão, como essas milhares de peças produzidas aqui. Tenho um cliente que é de construção civil e os outros clientes todos da linha automotiva. São peças metálicas, estampados, conjuntos montados, usinagem e corte fino. Apesar da produção volumosa, a direção da empresa sabe que é preciso investir na atualização tecnológica. E tecnologia é Indústria 4.0. Recentemente eu perdi uma cotação para uma empresa da Itália que faz um produto similar ao meu, em que o preço dele ficou 30% abaixo, mesmo trazendo importado da Itália. Enquanto eu estou produzindo aqui 100 mil peças, ele está lá com 10 milhões de peças. Então ele tem um ganho na sua produtividade muito grande. Pode dar desconto fácil, né? Pode dar desconto fácil. Para encarar a concorrência é preciso usar a arma mais moderna, a tecnologia. Transformar uma indústria 3.0 em 4.0 requer muita determinação. O investimento é alto e a automação gerada por inteligência artificial, internet das coisas, algoritmos, pode gerar desemprego ou não. A busca pela empresa 4.0 é mais no ganho de produtividade, melhorias no nosso processo. A gente já tem uma fábrica enxuta, já fizemos uma reestruturação do quadro de funcionários e a intenção não é demitir nenhum deles e aprimorar com que todos eles trabalhem na empresa 4.0. Temos uma programação que inicia dentro de 3 meses, que a gente vai vir uma equipe do Senai onde vai treinar os nossos funcionários. Então a gente já começou esse trabalho em novembro do ano passado e a gente espera em mais 3 meses já estar implementando ele na fábrica. O nosso primeiro investimento foi na parte de software, informática, onde a gente está já trabalhando na nuvem. Então foi já um valor bastante considerável que a gente teve que investir. E agora o próximo passo é levar essa cultura para dentro da fábrica. Nós já fizemos alguns estudos e a gente está prevendo no mínimo de 30% de melhoria de ganho de produtividade. E tem saída para essa peçaiada toda? Tem saída para tudo isso, sim. Mesmo com a evidente desindustrialização que o Brasil vem sofrendo, há indústrias que continuam na luta por espaço no mercado. Eu acredito muito que a gente no Brasil vai ter condições de fazer um trabalho e desenvolver também, ser competitivo com o mundo todo. Bom, diante de tanta determinação, a gente sente que, apesar das dificuldades, há espaço para o crescimento da indústria brasileira, desde que ela invista em tecnologia. E se há indústrias, há empregos. Mas para ter acesso a eles, é preciso se preparar para esse mercado de trabalho cada dia mais tecnológico e especializado. É um mercado com uma vida longa. Os jovens de hoje têm muitos cursos profissionalizantes que eles podem estar fazendo. No próprio Senai existem alguns cursos. E estudar. Estudar é o principal. Tem que ter foco nos estudos. Principalmente porque, quando a gente fala de uma empresa 4.0, a principal ferramenta de trabalho é a informática. Então, a informática é onde a gente vê que já é o presente, né? E é o futuro até para as indústrias como as Brasil. E aí a pergunta que fica, gente, é assim, incrementando... Claro. À vontade. Eu queria comentar um negócio que ele falou aí, muito interessante, que é estudar. Né? Por que essas novas tecnologias precisam de matemática do ensino médio,
física do ensino médio e assim por diante. Tá? A matemática não é só para você fazer conta, é raciocínio abstrato. Se a gente for ver o que passou ali, tá? É um monte de tela de computador com uns desenhos esquisitos e eu tenho que representar na minha cabeça o que aquilo significa. E física me serve para raciocinar sobre eventos, o que está acontecendo. Sem uma boa escolarização de base, você não vai ter bons operários, não estou falando nem de engenheiro, tá? Você não vai ter bons operários para tocar a produção. Eu vou perguntar para o Rafael já se incrementando a gente consegue gerar emprego, mas eu vou continuar por enquanto nesse assunto, porque antes desse programa a gente estava conversando justamente sobre a escolarização de base. Na sua visão, é lá desde cedo que a criança, inclusive, tem que ser educada de uma maneira diferente no Brasil para poder acompanhar a Revolução 4.0, professor? Olha, eu não sou especialista nisso, eu não sei se é de uma maneira diferente, mas ela precisa ser bem educada, ela precisa ser bem alfabetizada, ela não pode ter medo de matemática. Vai virar um engenheiro calculista para botar foguete na Lua? Não, mas precisa não ter medo de fazer conta, precisa enfrentar isso. E aqui no Brasil, com honrosas exceções, no Ceará, o ensino médio em Pernambuco, alguns lugares assim que estão melhorando, nós estamos muito defasados. E aí falta incentivo para a educação? Como é que é? Porque assim, se a gente for fazer uma experiência pessoal, lembrar eu fui para a área de humanas, sou jornalista, radialista, enfim. Lá na escola, eu cheguei a fazer um curso de química, por exemplo, mas eu não tinha vontade nenhuma de aprender aquilo. Por que isso acontece? Isso acontece com as outras pessoas também, com os outros alunos? Não tem um incentivo para que a criança ela tenha interesse, amor em aprender, por exemplo, a matemática e a física? Eu acho que nós temos um problema de ensino mesmo, não é um problema da criança, tá? Porque você pega uma menina de 6 anos, tá? Ela não sabe o que é química, ela não sabe o que é jornal. Então não eu acho da que é um criança, problema, mas do ensino, né? Sim, é um problema de base, tá certo? A gente não discute como é que é o ensino. A gente às vezes discute o salário do professor e não sei o quê, mas o ensino está aprendendo, não está aprendendo? Como é que eu vou mudar o método de ensino para melhorar? Acho que essa é o ponto fundamental. É óbvio que o salário do professor importa, tá? Porque aí atrai outras pessoas, ok. Mas não é só o salário do professor. Rafael, eu queria falar. Eu terminei o ensino fundamental em 79, 8ª série. E eu queria fazer técnico em eletrônica. Isso que eu queria fazer. Ou eletrotécnica. Mas eu tentei uma só escola, na época. A Escola Técnica Federal, que fica em São Paulo, lá na Metrô Ponte Pequena. Agora é Carandiru, mas na época era Metrô Ponte Pequena. Que tem um tiquinho de vagas assim? Pouca vaga. Eu fiz o vestibular, né? Vestibular para o ensino médio. Era o vestibulinho que se chamava. Vestibulinho chamava-se. Quando eu peguei a prova, eu me assustei. Porque eu não sabia nada daquilo. Física, química. O que continha na prova, eu não tinha estudado. Então, é a estratégia. Certamente, os alunos que já faziam o ensino fundamental numa escola privada, paga, esses entraram. E a gente que estudava no ensino público, não tinha aqueles fundamentos. A pergunta que eu ia fazer antes da gente entrar nessa questão da educação, que é de extrema importância para a gente poder entender, né, como é que como a formação de base pode levar aí os brasileiros e brasileiras, inclusive, a acompanhar a Revolução 4.0. A gente estava vendo ali que, inclusive, a empresa que aparece na reportagem do Bruno Mascarenhas está investindo em formação, né, dos trabalhadores. E aí a pergunta que fica é, incrementando, existe geração de emprego? Ou seja, toda essa discussão que a gente está fazendo sobre formação, ela vai gerar emprego um dia? Então, a visão do empresário conta muito. O que ele disse? Ele quer aplicar, quer melhorar a produtividade da empresa, quer inovar e não quer demitir. Ele quer mais produtividade, mas não quer demitir. Então, portanto, ele não quer cortar custo. Pessoas. Ele quer crescer. Ele quer ganhar mercado. Ele quer exportar. Competir com a empresa italiana. Ele quer competir para valer, sem cortar gente, cabeças. Isso é uma boa visão. E se essa visão for uma visão dominante,
você cria condições melhores para a indústria. Agora, o problema com o empresário brasileiro, muitos desses que aplicam produtividade, só tem uma meta, é cortar custo e cortar custo do trabalhador. Menos emprego, o tempo todo menos emprego. Essa não é uma visão adequada. Você tem que ter uma visão de crescer, de aumentar a demanda, do mercado e exportar, que a indústria brasileira também parou de exportar, né? Eu lembro quando estava no sindicato, visitando as empresas, você tinha áreas somente dedicadas à exportação. E empregos, portanto, que surgiram naquelas áreas dedicadas à exportação. Isso desapareceu. De 2008 para cá, que foi o ano da crise internacional, da quebra do banco lá nos Estados Unidos, essa variante desapareceu da indústria brasileira. A exportação sempre foi importante. Quando a gente pensava de produzir 6 milhões de carros no Brasil, na época de Nova Arauto, nós nunca achamos que nós teríamos um mercado interno de 6 milhões de compradores de carro, ano a ano. Que nós teríamos 6 milhões de carros. E essa é a capacidade no Brasil, 5,5 com o fechamento da Ford e outras, e a Mercedes, mas 5,5 exportando. E nós estamos com uma capacidade de 5,5 para o mercado interno. Isso a conta não fecha. Nunca. Quer dizer, você precisa exportar. Isso tem que estar na estratégia do país e do empresariado local. Agora, como é que fica o trabalhador em meio a tudo isso, né? Na questão de precisar exportar mais, enfim, como é que fica a situação dele? Mas aí é o seguinte, se a indústria se ficar como está, vai ser um desastre do ponto de vista do emprego. Né? Porque os outros, aquele dilema lá da fábrica italiana. Tá? Não tem produtividade suficiente aqui, tem um competidor de algum outro canto, tá? Que vai disputar e vai oferecer um menor preço. É óbvio que, em princípio, o comprador vai comprar o que tem menor preço. Tá? Então, é uma situação complicada. Se não tiver uma atualização tecnológica, gerencial também, porque não é só tecnologia, não é só botar robô, é saber usar, tá? É formação de mão de obra, uma coisa um pouco mais integrada, tá? A gente vai perder emprego. Não só na indústria, porque o 4.0 não é só fábrica, é fazenda, tá? Tem várias fazendas 4.0, com sensores, eles constroem, eles constroem estações de transmissão de sinal de telefonia para transacionar dados, porque por trás de toda a indústria 4.0, como foi falado ali, a informação é um conjunto de informações que vai e vem, não só de cima para baixo, mas também para o lado, que vai integrando as coisas, e para isso precisa ter investimento. E sem políticas claras E quando a menina da Yaskawa falou em incentivo fiscal, não é incentivo fiscal, é desonerar investimento. O Brasil onera em tributos o investimento. E isso precisa mudar. Porque isso não é um incentivo. O mundo inteiro não onera investimento. O investimento tem que ser desonerado mesmo. Porque é um investimento que vai fazer a pessoa tomar a decisão e, portanto, falar, bom, está valendo a pena, eu vou comprar uma máquina nova, eu vou informatizar, eu vou colocar o Big Data, a computação em nuvem, mas o investimento tem que ser desonerado no Brasil. A gente pode considerar como um eixo principal para conseguir avançar na tecnologia 4.0? Eu acho que ajuda. Né? Eu acho que ajuda. Ajuda? Eu não sou tributarista, tá? Mas eu tive lá numa conversa com o pessoal do Centro de Cidadania Fiscal, Banarapi e tal, que aliás trabalhou no governo Lula, e, gente, é um desastre, tá certo? É um desastre. Isso acho que precisa ter uma reforma fiscal, uma reforma mesmo, não um remendinho aqui, para que a indústria volte a ter uma isonomia fiscal com os outros setores da economia. Isso é um ponto, né? Que vai ajudar a desonerar investimento, uma série de outras coisas. Tem problema com o ICMS, tem milhões de problemas. Né? E a educação, porque ela também citou essa questão de não ter vaga, de não formar turma. Se o Senai pratica o que tem praticado, 90% dos cursos que o Senai oferece, já que ele é o grande responsável pela educação profissional no Brasil e qualificação, é o Senai. É ele que recebe bilhões por ano, de 2,5% de imposto da folha de pagamentos para esse fim.
enquanto ele formar 90% dos cursos que aplica cobrando, sem gratuidade, assim, as pessoas querem fazer o curso, mas quando vê lá o preço que é fazer um curso Indústria 4.0 mecatrônica no Senai, inibe. Mesmo porque a crise econômica como o Mário não permite falou, que muita claro gente que a consiga, indústria não é né? mais o fim. isso. Mas você vai numa periferia, você vai numa comunidade, as pessoas estão dispostas a fazer cursos dessa natureza que querem se formar. Tem o gargalo do ensino fundamental, que em matemática, tem a insegurança, mas o sindicato, nós temos uma escola lá em Diadema. E um dos cursos que a gente faz é matemática aplicada. Reforço em matemática. 6 meses para a pessoa depois poder... Isso é importante. Né? A gente faz isso lá. E isso conta. E o Senai não pode se manter como eles estão. Tem que ser mais ativo. Tem que ser busca ativa. E não precisa só fazer a relação por cima, porque o Senai se elitizou. Ele precisa fazer a busca ativa na pequena empresa. O Senai não vai na pequena empresa. E pouco na média. O Senai vai na grande e na média. As médias filé mignon. O Rafael fala isso porque ele foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, inclusive, fala com conhecimento de causa. A gente está chegando, esse papo está muito bom hoje, a gente está chegando no final, infelizmente, mas eu gosto de todo fim de programa fazer uma pequena, então assim, pedir para vocês em linhas curtas, dizerem para quem está em casa, para o jovem que está em casa principalmente agora, com base em tudo isso que a gente disse, dar um conselho ou uma dica sobre como ele enfrentar esse mercado de trabalho. O professor disse que o jovem não tem a indústria, né, no seu mapa mental, mas que conselho, que dica, que palavra que o senhor daria para quem está nos assistindo agora, assim, em curtas linhas mesmo, para que a pessoa possa ter uma luz no fim do túnel? Se pensa daqui a 20 anos, é difícil. Tá? Então, daqui a 20 anos, o que vai ter? Vai ter software, vai ter operação em fábrica de tecnologias 4.0, vai ter esse tipo de ajustes. O que precisa para isso? O que precisa para me colocar ali? Uma boa escolaridade fundamental, se não aprender a ler direito, não vai em nenhuma profissão. Em nenhuma profissão. Tá? Tem milhões de pesquisas que mostram isso. Então, eu preciso ser bem alfabetizado. Tá? Ataca a matemática, ataca a história para entender o mundo e entra no mundo com toda a vontade que você ganha. Rafael, a palavra é sua. Eu diria que ele queira mais. Queira mais da família, queira mais da escola, queira mais dos governos, queira mais da sua comunidade. Não se iluda com o individualismo, não se iluda que você sozinho vai conseguir. Você tem talento, evidentemente, você tem a sua luz, mas acredite no projeto coletivo, na sua comunidade, conviva, acredite. E um dia você vai ser aluno do Mário na USP, né? É isso que ele tem que querer para a sua vida. E acredite no Brasil. E o Estado tem um papel absolutamente fundamental nisso, que a gente não conversou muito, mas fica para uma outra hora. Muito bem, eu queria agradecer demais aqui a participação do Rafael Marques, do professor Mário Sérgio, conversa muito boa, agradecer você também que nos acompanhou até aqui, ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá, Rede TVT, e se você quiser assistir os principais momentos do nosso programa e também de todos os programas da TVT, a gente tem um canal que se chama Cortes TVT, nele você encontra o que rola de melhor na nossa programação. Então, a gente tem um encontro marcado na próxima segunda-feira, às 9h30 da noite, ou então a qualquer momento pelas nossas redes sociais. Até lá!